Oi, gente. Nós estamos iniciando nosso programa Monitoria Sem Fronteiras e hoje eu vou falar basicamente para vocês sobre dois conteúdos: anticorpos e suas peculiaridades, e a geração de diversidade no sistema imunológico, ok? Então, como vocês sabem, os anticorpos são os protagonistas da imunidade humoral. Eles são secretados pelos linfócitos B em resposta à sua interação com o antígeno. Então, apesar da grande diversidade e tipos de anticorpos, todos eles seguem essa estrutura básica. Ou seja, eles são compostos por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. Ok? Além disso, existe uma região de dobradiça que confere grande flexibilidade a esses anticorpos. Por que é importante essa flexibilidade? Porque, basicamente, os anticorpos precisam de duas ligações para poder ativarem corretamente o sistema complemento, por exemplo, ou outras funções. E essa alça permite justamente isso, que se dois epítopos estejam um pouco distantes, eles podem se abrir um pouco com essa flexibilidade e fazer a ligação. Então, quando você trata um anticorpo com papaina, vai ocorrer uma quebra nessa região próxima da dobradiça. E o resultado é que vão surgir dois componentes, o componente FAB e o componente FC. O componente FAB é o componente de ligação ao antígeno, justamente porque ele contém os sítios de ligação ao antígeno. Vocês vão ver, esses sítios de ligação ao antígeno contêm as regiões hipervariáveis, que dão especificidade ao anticorpo. Essas regiões são como dedos que se projetam e interagem com o antígeno. Aqui. Como vocês podem ver, são como dedos que interagem com o antígeno. E essas regiões, elas possuem as regiões hipervariáveis, ou seja, o que dá especificidade ao antígeno. O nome dessas regiões são CDR, CDR1, CDR2 e CDR3, sendo que a CDR3 é a que mais interage com o antígeno e também a que possui maior variabilidade. Então, já falei para vocês alguns conceitos básicos. Agora eu vou falar também sobre a parte constante do anticorpo, ok? O fragmento FC, o fragmento cristalizável, como ele foi chamado, ele contém a porção efetora do anticorpo, ou seja, é a porção responsável por interagir com receptores, interagir com a cadeia J, como eu vou mostrar para vocês depois, ou seja, a função efetora do anticorpo. Então, como vocês sabem, existem vários tipos de anticorpos. E alguns deles, como por exemplo a IgD, nem são secretados, permanecem na membrana, como receptores. Ou seja, os anticorpos eles não são só secretados. Além disso, muitos anticorpos eles podem formar complexos, como por exemplo a IgM, que forma pentâmeros, e a IgA, que forma dímeros. E é uma molécula responsável por unir esses anticorpos, é a cadeia J de junção, ok? Então, qual a importância disso, gente? É que, por exemplo, a IgM, mesmo que ela tenha uma afinidade muito baixa pelo antígeno, uma ligação com afinidade muito baixa, quando você soma a afinidade de todas as ligações possíveis, ou seja, 10 as ligações do pentâmero, você tem uma ligação com avidez muito grande. Ok? Então, essa é a importância. A mesma coisa para o IgA. Vocês sabem, por exemplo, que o IgA ele é responsável por cerca de 2/3 da produção de anticorpos, é IgA. Por quê? Bem, basicamente porque a IgA faz a defesa das mucosas do corpo. Então, ou seja, como as nossas mucosas ocupam uma área muito grande, são órgãos muito extensos, então tem IgA sendo secretado por todos eles. Então, boa parte da quantidade de anticorpos secretados é IgA, ok? Justamente para fazer essas defesas de mucosa. E como eu falei, elas se associam em dímeros, ok?
Além disso, anticorpos monoclonais e policlonais. Basicamente, quando um linfócito B reconhece um antígeno, ele pode reconhecer esse antígeno de formas muito diferentes. Ou seja, uma mesma macromolécula ela pode ter muitos epítopos. Então, uma mesma linhagem de linfócito B vai produzir um tipo de anticorpo, que pode ser diferente do tipo de anticorpo produzido da outra linhagem. Então, anticorpos produzidos por uma mesma linhagem de linfócito B são ditos monoclonais, enquanto anticorpos produzidos por linhagens diferentes de linfócito B são ditos policlonais. Ok? Então, essa é a diferença. Além disso, os linfócitos B podem passar por um processo de maturação de afinidade, que permite um melhoramento dos anticorpos. Ou seja, eles sofrem uma série de mutações somáticas que permite adaptar os anticorpos, melhorando a sua afinidade pelo antígeno. Conforme ocorre esse feedback, ou seja, conforme o linfócito B vai sendo mais ativado por esse tipo de antígeno. Ok? Então, como vocês vão ver, a região CDR3 é a que contém a maior variabilidade, além de ser a que mais interage com os antígenos. Como vocês vão ver, depois isso tem grande parte se deve à recombinação VDJ. Ok? A recombinação VDJ é o sistema que o nosso organismo encontrou para o mesmo locus gênico produzir uma variedade muito grande de tipos de receptor e de imunoglobulinas, ok? Então, primeiro vocês precisam conhecer a estrutura desse locus. Como vocês podem ver, ou não, né? Existem esses genes V, D e J. E o que vai acontecer basicamente no processo é uma união, uma seleção de um desses genes e a união desses genes no mesmo exon, o exon VDJ. Então, basicamente isso permite uma geração muito grande de diversidade no nosso organismo. Então, ao final do processo, será gerado um RNA mensageiro que vai codificar o TCR nos linfócitos T e as estruturas da imunoglobulina no linfócito B. Então, essa região aqui, que vocês podem ver no livro depois, a imagem, contém os C gama, C delta. Bem, essas fazem a região constante, ok? Já a região VDJ ela vai ser mais responsável pela região variável, tanto do TCR quanto da imunoglobulina. Então, como eu falei para vocês, aqui a região constante e a região VDJ vai fazer basicamente essa região variável. Então, vocês podem notar, por exemplo, que tanto na cadeia beta quanto na cadeia pesada da imunoglobulina existe o fragmento D, o exon D, já na cadeia leve ela não está presente, e na cadeia alfa do TCR, tá? Então, basicamente, em linhas gerais, é basicamente isso que ocorre. Então, eu vou tentar dar uma noção geral para vocês sobre o que acontece na recombinação VDJ, para vocês entenderem os pontos mais importantes. Então, como eu falei, vamos tentar fazer uma visão geral. Basicamente, o primeiro passo que precisa acontecer é que a cromatina desse locus precisa ser aberta para que as enzimas que vão fazer o processo possam ter acesso ao DNA. Depois ocorre uma aproximação entre segmentos do cromossomo e são introduzidas quebras nas extremidades desses segmentos. Ok? Como vocês vão ver, essa parte é uma das mais importantes na geração da diversidade. Juntamente com o próximo passo, que é a adição de nucleotídeos. E depois que os nucleotídeos são adicionados, ocorre uma ligação das extremidades processadas e o RNA mensageiro restante ainda pode sofrer splice, inserindo mais uma modificação no processo.
Então, vamos agora aos detalhes. Depois vocês podem procurar essas imagens no livro para ver se fica melhor. Então, basicamente o que vai acontecer é um reconhecimento das enzimas RAG1 e RAG2 que formam esse complexo. A RAG1 ela insere cortes nesses fragmentos de DNA, ok? Só que ela só funciona com a RAG2. Então, juntas elas formam um complexo. Então, elas vão reconhecer essa região aqui, que eu não vou entrar em detalhes nessa parte, vou tentar simplificar ao máximo, mas reconhece essa junção epitâmero da RSS e do gene codificador. Então, esse complexo RAG1, RAG2, então, faz um pequeno corte entre a extremidade codificadora e o epitâmero, como vocês podem ver aqui. Então, o complexo RAG1, RAG2 vai fazer esse pequeno corte e vão se formar depois uma estrutura covalente em forma de grampo nessa região, ok? Então vocês vão ver, agora vai começar a parte importante da variabilidade, que é onde eu quero chegar. Então, depois da formação dessa estrutura em forma de grampo, as enzimas Ku70 e Ku80 se ligam às extremidades quebradas e vão recrutar a DNA-PK. A DNA-PK fosforila e ativa a Artemis, que é a enzima importante para a variação que eu queria que vocês entendessem. A Artemis, então, ela vai abrir esses grampos e ela vai inserir quebras desiguais. Ou seja, isso é que vai gerar variabilidade, porque essas quebras elas são desiguais. Elas podem deixar algumas regiões com mais aminoácidos e outras com menos. Ou seja, é um processo meio aleatório. Isso é o que vai gerar variabilidade, ok? Então, a Artemis vai abrir essas extremidades dos grampos, como eu falei, e vai gerar essas quebras desiguais. Depois vem a enzima TDT, que vai gerar mais variabilidade ainda, adicionando nucleotídeos a essa região. Ela vai adicionar tanto nucleotídeos às extremidades desiguais que a Artemis cortou, quanto nucleotídeos entre essas regiões, que vão formar os nucleotídeos N. Como eu falei, os nucleotídeos P são os nucleotídeos adicionados nas extremidades quebradas desigualmente pela Artemis, e depois ela ainda adiciona nucleotídeos aleatórios, que são os nucleotídeos N, entre essas regiões de quebra. Novamente adicionando variabilidade ao processo. Então, como eu falei para vocês, essas duas enzimas são um passo importante que eu queria que vocês frisassem. Vocês sabem que esse processo ele é bastante complicado, mas se vocês saírem sabendo dessas duas enzimas, já está muito bom. A Artemis, que insere quebras desiguais, e a TDT, que completa essas quebras desiguais com nucleotídeos aleatórios. Tá bom? Então, depois vem a DNA ligase, completa o processo ligando as extremidades que foram quebradas, e ao final do processo a sequência gerada é específica para cada clone e serve como seu marcador. Ou seja, ao final do processo é gerado um fragmento único de DNA, ou seja, que cada linfócito, após passar por esse processo, vai gerar esse tipo único de DNA, que vai ser um marcador para ele, ok? Devido à variabilidade. Além disso, além dessas estruturas principais, a gente tem que diferenciar variabilidade, quer dizer, diversidade juncional de diversidade combinatória. Basicamente, como eu falei para vocês, vão ser selecionados um fragmento V, um D e um J. O D quando ele estiver presente, né? Porque na cadeia leve da imunoglobulina não tem segmento D. Mas quando ele tiver, ele vai ser selecionado. Então,